Vamos continuar a olhar para o passado, mas com livros muito recentes, pelo menos este primeiro. O Romain Renard pegou na história de Red Dust e da Comanche e fez uma sequela que é uma espécie de... No cinema dir-se-ia que é uma espécie de western crepuscular, que é o Rever Comanche, este livro que a Asa lançou e que é uma celebração da criação do Herman e do Craig, mas também uma celebração da mitologia do western. E Luís, eu lembro-me que quando este livro saiu em França, tu falaste-me logo disto, já para aí há mais de um ano, e portanto sei que aguardavas esta edição portuguesa com expectativa, não é? Pois tinha esperança e achava que ele iria cá chegar de certeza, quase certeza, não é? Aliás, eu trouxe aqui também aquele calhamaço, digamos assim, o número especial dos 77 anos do Tintin, precisamente pela curiosidade que neste número especial dos 77 anos surge a homenagem que é feita pelo próprio Herman, por ele e pelo seu filho, à série Comanche, em que ele faz uma prequela. No mesmo ano é lançado o Rever Comanche, que digamos que é uma sequela. Uma sequela e uma espécie de fecho da série. Portanto, não deixa de ser curioso que no mesmo ano surjam precisamente os dois extremos de toda uma série. É uma série... Para mim e para muita gente, tenho a certeza de que há muita gente, é uma referência, digamos assim. E está editada na íntegra pela Aula dos Livros a preto e branco. Exatamente. E eu recordo-me perfeitamente quando isto apareceu na revista Tintin, na altura comprava semanalmente, e que, pronto, há uma curiosidade também aqui que eu, por acaso, quando estava aqui a preparar o programa, me lembrei. Quando tu vês as histórias, quando tu vês aquelas revistas mais antigas, como o Cavaleiro Andante, que falámos há 15 dias, ou como a revista O Zorro, o Mundo de Aventuras, etc., não havia nunca aquela preocupação de saber quem era o autor. Portanto, aquilo sabias quem era o herói e ponto. Havia uma ou outra história, portanto, sei lá, o Tintin, que sabias que era do RG, etc., mas não havia aquela preocupação. E é precisamente com a revista Tintin que surge, é a primeira revista em que tu sabes quem são os autores de todas as histórias. E começas então a identificar que o Bernard Prince era do Herman, o Comanche, etc. Pronto, começas... E então, quando surge ali na primeira história do Comanche, pronto, o pessoal já sabia que aquilo era do Herman e, incrível. Mas na altura no Tintin foi publicado por ordem cronológica, não? Foi publicado aqueles primeiros episódios, porque os primeiros episódios eram pequenas histórias. Sim. Aquelas primeiras são histórias de... Portanto, normalmente até quando surgia a revista Tintin tinha... Portanto, aquilo era uma ideia de publicar por semestres, digamos assim. Sim. E então, a meio do semestre, havia um número especial, que era um número que tinha o dobro das páginas. E, normalmente, o dobro das páginas eram ocupados com episódios completos, de 7 páginas, histórias completas de 7 páginas, etc. Pronto. E quando surgiu o primeiro, aquilo explodiu nas cartas ao diretor. Tu escreves, Tintin responde. Exatamente, aquilo explodiu com toda a gente a dizer, espetacular, aquelas grandes pradarias, aquilo, as cores, os desenhos, a forma como a história decorria, foi assim um choque, foi uma coisa, e acho que isso é que marcou muita gente. Depois, entretanto, mais tarde, há pessoas que mudam de opinião, e como evidentemente acontece, como me aconteceu também a mim, em que depois, quando fui ler mais tarde muitas das histórias que li na altura, aquilo já não tinha a mesma... Não tem. Eu acho que em relação ao Comanche não é bem assim. Eu acho que continua a ser, eu continuo a ler e continua realmente a fazer um grande impacto. Sim, pelo menos aquelas primeiras histórias. Depois há a última... Eu acho que ele fez, acho que são 15, se não estou em erro, as histórias... Os álbuns são 15, se não estou em erro, acho que ele fez 10 e há 5 que depois são desenhados pelo Rouge. É qualquer coisa assim desse género. Mas aquelas primeiras histórias, aquela parte, digamos, ali a meio, há realmente histórias espetaculares. Sim. O Greg era um grande criador. E aquilo também deriva dos constrangimentos do formato, não é? Estamos a falar de álbuns de 44 páginas. Sim. E eu, pronto, sendo uma geração diferente da tua, não
apanhei a revista Tintin, apanhei mais tarde, li alguns Comanches quando era mais novo, mas confesso que só mais tarde é que comecei a ler com atenção. Não foi quando eu era mais novo, não era das maiores referências que eu tinha, mas de facto aquilo mantém coisas bastante interessantes. E depois lá está, estamos aqui a falar de algo que foi criado para a revista, ainda é da altura em que era criado para a revista, já numa altura em que o objetivo não era só a revista e entretanto já estava a transitar para porque o que é verdade, e por isso é que o Segredo de Espadão são três volumes. Porquê? Porque aquilo era criado para a revista. Portanto, aquilo durava o tempo que durasse, não havia a preocupação depois de publicar em álbum. Ou como as histórias do Tintin também. As histórias de Tintin também eram... Aquilo era o que durasse. Sim, e há depois, quando já é o formato das 62 páginas, mesmo assim na revista há coisas que foram lançadas que depois nos livros finais ficaram de fora. E, portanto, depois havia já aquela preocupação de que aquilo depois pudesse ser... Era uma forma de faturar novamente, e era de fazer, portanto, os álbuns e de se conseguir vender nos álbuns. Mas realmente o Comanche é algo que deixou aqui uma hora, e acho que é esse aproveitamento que se vai buscar aqui, o rever de Comanche. Há aqui uma série de homenagens, como tu disseste, desde o cinema, da banda desenhada, etc., que vão aqui fazer um grande sentido. Não? Dizer que este estilo que o Romain Renard faz nesta história é preto e branco, com os cenários... às vezes a serem uma fotografia bastante realista, noutros casos nota-se que é uma ilustração, mas é um estilo muito próprio, não é? E realça ainda mais o aspecto cinematográfico da história. Quase como se estivesse a ver um filme em imagens. É engraçado porque o pai do Romain Renard é Claude Renard. Também fez banda desenhada, principalmente com o François Schuiten. Sim. Ele depois abandonou um bocadinho a banda desenhada, deixou um bocadinho a banda desenhada para trás, e ele esteve muito ligado, foi à cenografia, principalmente a nível de teatro. Portanto, temos aqui sempre as grandes imagens. E nota-se esse trabalho. Essas grandiosidades, etc. E acho que aqui depois também há precisamente esta deriva do Romain Renard, vai buscar um bocadinho daquilo que o pai... Tanto que o começo do livro é precisamente um cinema. Tu has de ver que a primeira página, a apresentação do livro, é uma fotografia, uma fotografia não, um desenho de um cinema. Exatamente. E a última é precisamente o cinema com aquela The End. Exatamente. Portanto, e o cinema acaba por se interferir na própria história. E é engraçada essa ideia de, sem estar a revelar muito da história, que eu também li, mas há aqui um certo filme importante dos anos 30, um dos primeiros filmes do John Wayne como protagonista, que tem um papel fundamental na história, porque o próprio Red Dust vai ver aquele filme e de repente sente uma certa nostalgia por tempos que já foram. Não? Exatamente. Não, e depois tu tens, e voltando à primeira página, tu tens um QR Code onde descobres 3 músicas compostas originais, pelo próprio Romain Renard. Ou seja, estamos aqui a falar da banda sonora do filme que vamos ler, que vamos abrir ou abrir o livro, vamos descobrir. E além disso, esse QR Code tem outra playlist com as 5 ou 6 canções que são mencionadas no início de cada capítulo. Exatamente. É uma descoberta diferente. Sabes que uma curiosidade, talvez não saibas e os nossos ouvintes também não, mas este filme da Big Trail que surge foi o primeiro filme, não sei se terá sido o primeiro, mas na altura, nos anos 30, foi o primeiro filme a experimentar com o formato panorâmico no cinema. Para quem não sabe, o formato panorâmico só acabou por se instalar nos anos 50, foi uma das várias medidas que o cinema de Hollywood criou para combater a cada vez maior predominância da televisão nos lares dos americanos, mas nos anos 30 já tinham tentado fazer um filme em formato panorâmico, que foi o Big Trail, que foi um fracasso enorme, e depois o filme tem 2 versões, uma em 4:3, que é o ecrã quadrado, e o formato panorâmico, mas é engraçado isso, que tantos anos antes já tinham tentado experimentar isso. É
uma história melancólica e revisionista, não é? E que também lida muito com esta ideia das lendas e dos factos, e numa época, nós estamos em 1930, as lendas do Velho Oeste já se superpuseram aos factos e há uma historiadora que supostamente quer pôr os pontos nos is. Exatamente, e depois tu tens aqui um momento que é impactante e que nós já falámos noutros programas, que é o Dust Bowl, não é? Portanto, que é... e até as tempestades de areia. As tempestades de areia. É curioso até encontrares aqui uma certa ponte entre o Red Dust, não é? Ou seja, a poeira vermelha. Exatamente. Não é? E o Dust Bowl, a bacia de poeira. Portanto, digamos, há aqui quase que uma ligação, digamos assim, portanto, em tudo isto. Há sempre aqui poeira aqui no meio, e depois até, inclusive, nas próprias imagens muito desbatidas, há algumas delas muito desbatidas, etc. E encontramos aqui coisas que até já tínhamos falado no livro da A.M. de Jong, precisamente, areia, em que também há aqui alguns pontos a quase que são comuns. Portanto, algumas coisas que lá são contadas e que aqui depois também são referidas, não é? Exatamente. Há páginas aqui que são puramente visuais, não é? E aquele trabalho de cenógrafo do Romain Renard, nota-se aqui a importância para nos dar também uma vista panorâmica, não é? Da história, e para realçar esse lado cinematográfico. Acho que se calhar os desenhos das pessoas não são tão bons como os cenários. Não sei se tu sentiste isso. Falando nos desenhos das pessoas, tens logo aquela que o próprio Red Dust é a personificação do próprio Herman. Exatamente. Pronto, aquilo é um decalque precisamente dele, não é? Será que o Herman achou graça a isso? Pois, por acaso, não consegui apanhar. Aliás, o nome falso que o Red Dust usa neste é o Cole Hoop, quando o Herman é Herman Huppen. Portanto, digamos, há aqui muitas ligaçõezinhas, muitas pescadelas de olho, portanto, em relação, e aliás, depois no final há uma personagem que é sugerido que tenha o nome de Herman, precisamente. Há muitas pescadelas de olho aqui. Uma das grandes vantagens deste livro é que este livro pode ser lido independentemente, mesmo quem nunca leu nada do Camões, pode ler sem... Mas ganha qualquer coisa, não é? Claro, há referências ganha muita coisa, mas é um livro que pode ser lido independentemente, como uma história solta, sem qualquer... Mesmo quem não conheça absolutamente nada da série, vai sempre achar aqui piada. Há uma curiosidade muito engraçada que existe numa das páginas, quando, e aqui vou revelar, vou fazer um bocadinho um spoilerzinho sem nada de especial, em que quando o Red Dust chega ao próprio rancho 666. Exatamente. Em que ele chega e então ele está lá e está a falar com uma outra pessoa e a pessoa depois faz um comentário que faz sentido, em que diz, não, isto nós não paramos no tempo, agora já temos luz e temos telefone. E isto é engraçado, e isto vai escapar a muita gente, aos nossos ouvintes não vai escapar. Porquê? Há uma história que creio que é o corpo de Algernon Brown, em que o Herman, na altura, quando desenhou, e isso foi desenhado, portanto, estava a ser desenhado para a revista, e então o Greg, na altura, era o diretor da revista Tintin. E acho que houve ali uma fricção, entre o Herman e o Greg, por causa de, não sei os pormenores na totalidade, mas houve ali uma certa fricção entre eles. E o Greg era o autor do texto. E então o Herman quis demonstrar que ele podia fazer coisas, não tinha de estar agarrado, não tinha só de cumprir aquilo que o Greg dizia, que podia fazer outras coisas. E então ele fez ali vários apontamentos escondidos na história, e se vocês forem lá procurar, vão encontrar. Um deles, e o maior disparate que lá está, é precisamente numa cena de ação em que está lá um turista japonês a tirar, com uma máquina fotográfica, a tirar fotografias e com uma pasta da JAL, das linhas aéreas japonesas. Sim. E está lá a tirar. E depois, mais lá para o meio, há precisamente uma altura em que ele põe um telefone de teclas
e põe também um interruptor de eletricidade. Pronto, estamos a falar na altura do tempo dos cowboys, não, digamos assim, portanto não havia eletricidade na altura, ou pelo menos no faroeste não havia, nem havia telefones de teclas, de certeza, ainda por cima. Foi um anacronismo propositado. Pronto, mas escondido, e é preciso uma grande paciência para descobri-los. E este comentário vai precisamente buscar isso. Quer dizer, ela dizer, ou seja, o nível de aprofundamento das referências do Romain Renard é tão grande que ele até foi buscar esse anacronismo. Vai buscar esse... Isso é uma coisa que não é muito conhecida. É uma daquelas pequenas curiosidades dos doentes da série Comanche, em que realmente depois aquelas pessoas que devem de ler os álbuns do Comanche com uma lupa descobriram isso, e que depois, entretanto, veio-se a saber da história, etc., por aí fora, não é? Mas é uma pequena curiosidade, e o que é verdade é que ela aparece aqui referida, ele a dizer, não, então isto agora, nós aqui já temos luz e telefone, porque é que aquilo lá está? Claro, é a referência, para quem sabe, é a referência precisamente a essa manifestação do Herman, que, não, ok, tu é que escreves a história, tu é que és o diretor da revista, mas eu também, a história sou eu que desenho e, portanto, posso fazer o que eu quero. Exato, e ficou isso para a história. Dizer só que isto é uma história que lida com muitos fantasmas e com as memórias. Eu quando estava a dizer da questão dos desenhos dos personagens não serem tão conseguidos, era mais no in motion, ou seja, na decoupage das páginas. Acho que aquilo às vezes é um bocadinho, às vezes, repetitivo. Há algumas que não, há alguns que são bem conseguidos. Acho que a ideia dele querer fazer como se fossem frames de um filme que estamos a ver, às vezes resulta bem e outras vezes não. Não será o primeiro livro que trazemos hoje que tem essa componente. Pronto, mas tens outras páginas ou outras vinhetas. Há páginas que são incríveis. Sim, dava precisamente para fazer um postal ilustrado. Sim. E esta carga muito melancólica da obra, de facto, deixa... E este confronto entre o passado e modernidade, e também esta reflexão sobre o valor que as pessoas tinham no Velho Oeste que já não têm agora, e a questão da fotografia e do fotografar fantasmas, que às tantas também é referido. É uma história de amor, uma história de perda, uma história de nostalgia, que depois nós, ao longo da história, vamos perceber o que é aquela personagem da tal historiadora, afinal, o que é que significa. Acho que é mais interessante o visual do que o argumento. Às tantas, no fim, eu já estava à espera que aquilo acontecesse. Que aquilo, há um bocado essa questão de que é algo previsível, mais ou menos, mas daria um excelente filme. Pronto, o argumento, como tu dizes, o argumento não é nada de especial, o desenvolvimento dele é que está muito bem feito, porque realmente... Está extremamente bem feito. Sim. Não tem saltos, não tem partes chatas, é um desenvolvimento realmente muito bem feito. Aliás, este álbum já recebeu vários prémios, tanto em França como em Bélgica, portanto, e há aqui depois aquela curiosidade. Eu lembro-me eu tive com o Herman, por acaso também era outra coisa que eu podia ter trazido aqui, um autógrafo do Herman, que eu pedi-lhe um autógrafo do Bruno Brasil e um do Comanche, realmente. Mas quando ele esteve em Beja, Amadora? Não, quando ele esteve na Amadora. Ele esteve na Amadora. E eu depois descobri que, entretanto, ele não gostou muito, achou que o festival não tinha sido... ele teve cá várias vezes. Sim. Aliás, eu depois andei à procura, ele esteve na Amadora, esteve em Beja, que gostou muito de Beja, não gostou muito da Amadora, acho um festival, mas na altura também, eu lembro-me, eu tenho a ideia que ele veio cá na altura em que o festival era ali na Escola Intracultural. Portanto, talvez tenha sido por isso que ele não tenha... Se fosse na tenda de agora, ele ia adorar. Pois, acho que, não sei. Ele também esteve na Comic Con Porto, que detestou, curiosamente, e por 3 vezes veio ao Festival da Sobreda. Em que ele vinha mais até pela questão da amizade, das amizades que tinha feito na Sobreda, do que outra coisa. Portanto, na Sobreda esteve cá presente 3 vezes. E na altura, portanto, eu quando fui lá no Festival da Amadora, eu estive a falar com ele, e ele foi extraordinariamente simpático, falámos em francês e tal. Aliás, ele até achava, ele estava muito admirado de eu estar a falar com ele em francês, porque tirando as pessoas com quem ele tinha falado, que o tinham convidado e que
digamos, aquele núcleo, os do costume, não é? Como nós costumamos dizer, não havia praticamente mais ninguém que falasse com ele em francês. As pessoas maioritariamente falavam em inglês e pronto, e falámos sobre isso, sobre a questão que realmente o francês cada vez era uma língua menos internacional, não sendo nos países anglófonos, não era muito utilizado e pronto, e tivemos ali, enquanto ele estava a fazer o desenho, tivemos ali a conversar um bocadinho, muito simpático, não achei, apesar de depois pronto, saber que ele não é das pessoas mais simpáticas e uma parte deste Red Dust... Essa resmunguice está no Red Dust. Esta resmunguice, para além de ele ter ido buscar, portanto, a personificação neste livro, ter ido buscar a imagem do Herman para usar, também é aquela coisa de estar aqui sempre, aqui um bocado calado e a mandar os outros a calar e isto e aquilo, também foi buscar esses elementos, não é? Sim, senhor. Pronto, Rever Comanche, edição da ASA. Dizer só que às vezes a legendagem é um bocadinho irregular, não é? Pois... Não sei se sentiste isso, que há páginas em que os balões têm o tamanho da letra do texto vai variando. Sim, mas posso dizer, eu li este livro há um ano atrás, precisamente em francês, e é a mesma coisa. Portanto, é um problema mesmo do original. Não sei se a ASA poderia ou não melhorar ou isso ou alguma coisa, mas pronto, mas também não sei. Se vem no original, exatamente. Pronto.